Opa, vamos lá, capítulo 14 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Capítulo 14 é o penúltimo capítulo, ele fala sobre a arrogância. Então no título está assim, derrotando o inimigo da felicidade e do sucesso. Então ele abre falando que a arrogância e a presunção são as atitudes que mais podem trazer consequências ruins para a nossa vida, né? Ele cita um exemplo de uma patinadora que um pouquinho antes das Olimpíadas resolveu romper com a técnica dela e falou que ia mostrar para o mundo inteiro que ela poderia ser campeã sem ninguém, sozinha. E ela até mencionou que ele falou na hora que ele viu a entrevista dela, falou com a mulher dele. Falou assim, ela vai perder, já perdeu. Pelo jeito dela, ela perdeu. E realmente acabou perdendo. Daí dá um outro exemplo da Enron, que era uma empresa do setor elétrico nos Estados Unidos, também criou várias situações, várias fraudes aí por conta de toda uma arrogância da diretoria, do corpo diretivo da Enron. Então ele fala que vem do hebraico de algo inflado, ou seja, uma pessoa arrogante, ela tem um ego inflado, ela tende a se achar melhor que os outros. Ela tende a achar que as coisas boas que ela tem são por responsabilidade dela, são por consequência do que ela fez, e as coisas ruins que ela tem são por culpa, por consequência de outras pessoas, de terceiros, né? Então ele fala assim que essa arrogância ela pode estar em rico, pobre, pessoas cultas, pessoas ignorantes, e que ela vem do nosso egoísmo, de a gente achar que a gente é mais importante que as outras pessoas, de a gente achar que as outras pessoas têm que suprir as nossas necessidades, que os nossos problemas, as nossas questões são mais importantes que as questões dos outros, da própria vida da outra pessoa. Então ele traz algumas consequências da arrogância. Primeiro ele fala sobre não ter uma felicidade duradoura, né? Quanto mais a gente se acha, ou quando a gente se acha melhor do que a gente acaba minando a nossa própria possibilidade de crescer, de evoluir, de ser uma pessoa melhor e mais feliz. Depois fala sobre conflitos. Quando uma pessoa ela sofre algum tipo de discórdia, o arrogante ele tende a atacar pessoalmente a outra pessoa, não aceita ser discordado, ter a opinião dele confrontada, discordada. Depois ele fala sobre a queda, né? Quando a gente tem sucesso, tende a aparecer a arrogância, achar que eu fiz certo, sempre deu certo do jeito que eu fiz, então eu sei fazer, então eu sou melhor, eu faço e aconteço. E daí quando vem a queda, pode ser uma grande queda. Daí ele termina falando sobre desgraça e humilhação, que quando a gente tem algum tipo de prejuízo, algum tipo de tombo, alguma queda, a gente acaba ficando de fato humilhado por ter sido arrogante. E daí ele entra assim, aprendendo a lidar com a arrogância. Então, que para a gente aprender a lidar é essencial que a gente busque a causa da arrogância. E para a gente buscar essa causa, é importante que a gente pratique o que ele chama de humildade verdadeira. Humildade verdadeira não é a gente se depreciar, é a gente se desvalorizar. Humildade é a gente saber que muita coisa boa que a gente tem na vida, que a gente aprendeu com outras pessoas, um pouquinho com um pouquinho com outro, e que a gente pode crescer mais ainda aprendendo sempre. Quando a gente tem essa humildade, a gente fica mais aberto a aprender e a evoluir, né? A gente se desapega do nosso ego e a gente fica mais disposto a evoluir. Daí ele entra lá, recompensas que o dinheiro não pode comprar. Primeiro é dignidade e apoio, né? Ele fala sobre a gente enxergar que o outro é tão importante quanto a gente. Quando a gente trata o outro como um igual, a gente tende a ter apoio em momentos bons, momentos ruins, né? Então a gente vive essa vida com dignidade e apoio. E sabedoria, né? Já que os arrogantes se acham melhores, acham que sabe tudo, a pessoa humilde ela fica disposta a aprender, a crescer, como eu falei. E daí ele entra substituindo a arrogância por humildade. Primeiro ele fala de novo sobre gratidão, ser grato pelas coisas que tem, sobre as pessoas que tem à nossa volta, sobre o que a gente pode aprender com essas pessoas. Então é um exercício e muito legal para a gente fazer realmente e seguir que outras pessoas podem contribuir para a nossa vida. E segundo é ficar atento sobre a necessidade dos outros,
Isso é uma coisa que eu sempre falo, ó. Você quer ser uma pessoa interessante, seja uma pessoa interessada. É tirar um pouco o olho do próprio umbigo e começar a olhar as necessidades dos outros, começar a enxergar o outro. E depois ele traz 3 considerações finais, trazendo 3 conselhos de Salomão. Daí um é preguiça, arrogância e preguiça, né? Então ele fala que o preguiçoso não se esforça por achar que já sabe mais que a pessoa que é simplesmente esforçada. Daí ele fala segundo sobre o orgulho e os ricos. Então muita gente acha que por ser rico também é uma pessoa sábia. Então ele é muito atento quanto a isso, né? Às vezes você tem algum tipo de ganho aí por uma questão de circunstância. Então a gente se achar que porque conquistei uma riqueza material, eu também sou uma pessoa sábia. E por fim, o terceiro é não se associar a arrogantes. Então ele fala assim, é melhor a gente viver uma vida próximo de pessoas simples do que se associar a uma pessoa arrogante. E daí ele já vai para o final do capítulo, trazendo do conhecimento para a prática. Ele traz 2 exercícios. O primeiro é, ele reforça para continuar a preencher aquela lista que a gente deu em capítulo anterior da gratidão. Então, continuar exercitando a gratidão. E o segundo exercício, ele fala assim, ó, o que tem determinado suas atitudes? A humildade ou a arrogância? Então, ele fala assim, use essa lista abaixo e reflita. Você ignora as necessidades do próximo? Vê a maioria das coisas a partir da sua perspectiva ou tenta entender o ponto de vista da outra pessoa? Quando você está com colegas, amigos ou a própria família, você fala muito e ouve pouco? Fica pensando no que vai dizer em seguida em vez de prestar atenção no que a outra pessoa está falando? Você calcula seu sucesso a partir do seu emprego, do seu salário e dos seus bens materiais? Você culpa sempre outras pessoas pelos seus problemas ou pelos seus fracassos? Você demora a admitir quando está errado? Não demonstra interesse pela opinião e sentimento dos outros? Você tende a se achar uma pessoa melhor? Então esses exercícios são bem legais para você refletir se você tem pautado a sua vida mais de uma forma arrogante ou de uma forma mais humilde. Tá bom? Esse foi o capítulo 14. Estamos acabando. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.